Amém, irmãos? Nós tínhamos meditado, separado uma palavra. Então, caso o Senhor não levantasse, irmãos, para o ruminar, a gente, com a ajuda do Senhor, entraria com a palavra. Então, nos parece que é o que está acontecendo. E eu quero abrir com os irmãos aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16, verso 10 em diante. Diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Senhor, entregamos mais uma vez a Tua palavra nas Tuas mãos. A Tua palavra é a verdade. Estamos expostos diante dela. Que o Senhor mesmo, pelo Teu Santo Espírito, venha nos revelar, venha nos falar o coração, conforme a Tua vontade, conforme a necessidade que o Senhor conhece. E o Senhor detenha toda a obra das trevas, e o Senhor também nos guarde de nós mesmos, de maneira que o Senhor mesmo tome esse ambiente e realize aqui a Tua edificação, aquilo que o Senhor deseja falar, fazer nessa manhã. Em nome de Jesus e para a Tua glória, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, o tempo, não sei se seria suficiente, mas pelo menos uma introdução nessa palavra nós lemos aqui o momento em que Davi é ungido rei. E a Bíblia diz, nós lemos os versículos anteriores só para poder contextualizar, mas o ponto aqui que nós desejamos falar é que assim que ele foi ungido, o Espírito do Senhor, é o que diz a Bíblia, se apossou de Davi. Davi foi tomado naquele momento pelo Espírito do Senhor. E a partir dali, ele não se assentou imediatamente no trono, mas ele já estava sendo preparado, já estava sendo treinado, ele já tinha sido capacitado por Deus para exercer o trono de Israel. O Senhor não precisou esperar o momento em que Davi ia assentar-se no trono como rei. O Senhor já enviou o seu Espírito sobre Davi e o capacitou para ele realizar aquela tarefa diante do povo de Israel. A partir daquele momento, Davi ainda era um jovem, ele ainda ia voltar para a casa de seu pai, ele ainda ia voltar a apacentar as ovelhas, era a função dele, ele ainda ia enfrentar Golias, ele ainda ia tocar harpa, aliás, não é assim, tocar harpa para Saul, ele ainda não se tornaria rei imediatamente, mas diante do Senhor, ele já estava capacitado para ser rei. E isso nos fala da nossa vida cristã. O Senhor, quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, Ele em Cristo já nos deu a promessa do Espírito Santo, Ele já nos capacitou. Qual é a diferença entre o crente e as pessoas aí fora, mesmo que elas sejam religiosas? A diferença é que nós temos em nossa vida, a partir do momento em que nós nos convertemos, nós temos o Espírito Santo morando em nós. Deus nos deu a sua vida através do Espírito Santo. O mundo, eu não sei se no seu tempo, se você é mais jovem do que eu, esse ano eu completo meio século. Se você for mais jovem do que eu, talvez você não tenha pego esse tempo, mas no meu tempo era assim: o que é crente?
Ah, crente é aquele que não bebe, não fuma, não mente. É assim que é crente, é assim que é a definição de crente aí fora. Não, irmãos. Tem gente aí fora que não é crente e não bebe, não fuma e não mente. Não. Crente é quem nasceu de novo. É quem recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É quem recebeu o perdão dos pecados, recebeu a vida eterna, e dentro desse crente habita o Espírito Santo de Deus. A vida de Deus habita em nós. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então Davi, ele não estava pronto, mas ele tinha já recebido a capacitação para ser rei. Nós ainda não estamos transformados, mas Deus já deu a sua vida e a colocou em nós. O Espírito Santo já habita em nós. E o encargo nessa manhã é que a gente possa valorizar esse Espírito que habita em nós. Ainda está uma barulheira aí fora, ainda está uma barulheira aí atrás. Algum irmão precisa ver isso aqui, por gentileza. Irmãos, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, que quando você e eu ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, ou seja, foi lá naquele momento que você creu, que eu criei, nós fomos selados. Selados com o quê? Com o Santo Espírito da promessa. Alguém já disse, os irmãos mais antigos sempre se referem a esse texto de Efésios, lembrando das cartas. Hoje você não usa mais carta, muito difícil se usar carta, né? Aquela carta que você enviava, pelo menos que eu enviava pelo correio. Não, hoje em dia com a tecnologia a gente manda e-mail, mas naquele tempo você mandava carta, postava no correio uma carta lá para seu parente distante, lá para sua mãe, para seu pai que estava distante de você. Você mandava uma carta, e essa carta tinha um selo. Essa carta tinha um selo. Sem esse selo, a carta não saía daqui. Sem esse selo, a carta não chegava lá no destino. O selo era a garantia que você pagou aquela taxa, e o correio tem a obrigação de pegar aquela carta sua e enviá-la para aquele destinatário. Sem o selo, não tinha movimentação de carta. Então, eu gosto quando os irmãos mais antigos explicam esse texto, eles falam assim, é exatamente, irmão, Deus colocou o seu selo em nós para dizer, você vai chegar ao final da obra, a garantia está aqui, o Senhor bateu o carimbo em nós, o Senhor nos deu o selo em nós, o Senhor nos selou, essa é a palavra, com o Santo Espírito da promessa. Irmãos, Davi, não vai dar tempo provavelmente hoje, ele está quase caminhando para 11h30, mas Davi ainda vai viver muitas situações aqui na vida dele, até ele de fato ser reconhecido rei de Israel. Ele já tinha a unção, mas Saul estava no trono. Eu queria, com a ajuda do Senhor, que nós olhássemos, mesmo com a nossa limitação, eu queria que nessa manhã, nesse pouco tempo que nos resta, nós olhássemos para a vida de Davi com os olhos do Novo Testamento, com os olhos da experiência cristã que eu e você temos hoje. A experiência de Davi não era exatamente igual à nossa, porque alguns irmãos não creem assim, mas nós temos entendido, nós temos crido que os santos do Antigo Testamento, eles não tinham morando neles o Espírito Santo, eles tinham o Espírito Santo sobre eles, vindo com poder, com capacitação, mas morando não, morando, o Espírito Santo habitando na pessoa. Para nós, essa é uma realidade do Novo Testamento. Essa é uma realidade que só nós temos e que explica em parte, ou em boa parte, o texto que Marcelo leu aqui, de Hebreus 11. Eles, os santos
do Antigo Testamento, eles foram heróis da fé, eles realizaram proezas, mas sem nós, eles não são completos, porque eles saudaram de longe as promessas, mas quem recebeu as promessas fomos nós. Nós recebemos o Espírito Santo da promessa. Então, Deus completou a sua obra, nesse sentido sim, porque agora o Espírito Santo foi derramado. Mas eu queria que nós olhássemos para a vida de Davi com os olhos do Novo Testamento, sabendo que, assim como Davi, eu e você também recebemos essa capacitação do Espírito Santo. Não estamos sozinhos, irmãos. Não estamos sozinhos. Santidade, alguém falou assim, definição de santidade. O que é santidade? É o que você é quando ninguém está te olhando. Isso é santidade. Porque santidade na frente de uma multidão é muito fácil a gente expressar, mas lá, quando eu estou sozinho, quando ninguém está me vendo, qual o meu procedimento? Ali, sim, é manifestada a minha santidade. Mas eu quero dizer a você que essa frase não é perfeita, porque não existe lugar onde ninguém esteja te olhando. O Salmo 139 diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Irmãos, Deus tudo vê, não é assim? E além de nós sabermos que Deus tudo vê, Ele colocou em nós o seu Santo Espírito, para nos acompanhar, é o nosso Paracletos, é o nosso advogado, é o nosso consolador, é o nosso ajudador. Ele nos deu o Espírito Santo. Quando Pedro pregou o Evangelho ali em Atos capítulo 2, que pelo Espírito Santo, os irmãos lembram, a gente talvez adiante um pouco alguma coisa, depois volte aqui na palavra, mas os irmãos lembram, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, ali em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu para batizar os seus crentes, com poder. O Senhor tinha dito assim: vocês aguardem. Antes de Jesus ascender aos céus, ele passou 40 dias com os discípulos, conversando sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. E nesses 40 dias, no finalzinho, o Senhor disse assim: vocês vão aguardar em Jerusalém. Para quê, Senhor? Até que vocês recebam a promessa do Pai. Qual é a promessa do Pai? O Senhor disse: não muito depois desses dias, vocês serão batizados pelo Espírito Santo. E o versículo 8 do capítulo 1 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. O Espírito Santo não deixou que eles saíssem pregando a palavra por todos esses lugares, sem antes descer sobre eles com esse poder, com essa capacitação. Eles precisavam desse poder e nós também precisamos. Então, Davi, voltando ao texto que nós lemos, Davi foi ungido rei e não foi assinado um papel apenas dizendo assim: pronto, Davi, agora você é rei. Não, o Senhor deu uma capacitação espiritual a Davi, porque, irmãos, nós não podemos servir a Deus sem essa capacitação espiritual. Sem a capacitação do Espírito Santo, nosso serviço a Deus é vazio, é intelectual, nosso serviço a Deus é mecânico. Então nós precisamos entender pelo Espírito, que esse Espírito nos foi dado para que nós sirvamos a Deus nesse Espírito. E Saul também foi ungido rei e também passou pela experiência de ter recebido o Espírito. Vamos ler? Você já está aí em 1 Samuel 16. Volte comigo, por gentileza, aí para o capítulo 10.
capítulo 10, verso 1. Nós lemos lá no 16, o momento em que Davi é ungido rei. Antes de Davi, os irmãos sabem, o rei era Saul. Saul foi ungido rei de Israel. Aqui, ó, no verso 1 diz assim, 1 Samuel 10, 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedido de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. E se a gente for ler a continuidade, aí no verso 10, vai dizer: chegando eles a Gibeá, é o cumprimento do que Samuel falou. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul. Está vendo? É o mesmo termo usado lá para Davi no capítulo 16. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Eu vou encerrar aqui porque o restante os irmãos já conhecem ou podem ler depois. Mas os irmãos entendem, não foi uma coisa só para Davi, essa capacitação que o Espírito Santo deu. Mas quando você compara a vida de Saul e a vida de Davi, você chega à seguinte conclusão: ambos tiveram a mesma capacitação. Você não leu aí? Ou seja, isso é um retrato fiel da vida cristã. Tem diferença entre um crente e outro? Não. Nesse sentido, não. Todos nós fomos batizados pelo Espírito para dentro de um corpo. Todos nós participamos das realidades espirituais em Cristo Jesus. Todos nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós somos exatamente iguais, não tem diferença entre um crente e outro. Assim como Saul e Davi receberam a mesma capacitação. É ou não é? Falei alguma coisa errada aqui? Não tem diferença. Todos nós somos filhos de Deus e desfrutamos dos mesmos privilégios em Cristo Jesus. Agora, quando você olha para a vida de Saul e de Davi, você vê que quem faz a diferença somos nós. Quem faz a diferença na vida cristã é a atitude que nós tomamos diante daquilo que Deus nos deu. Lembra quando Paulo fala, em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala assim: a graça que eu recebi não foi vã. Opa! Primeira coisa, isso quer dizer que eu posso receber a graça do Senhor e ela ser vã. Opa! Então, primeira advertência, já começou o versículo, já tem que pensar: uai, Senhor, então eu posso fazer a sua graça na minha vida ser vã, vazia, sem sentido. Eu posso fazer isso, porque Paulo disse: a graça que eu recebi não foi vã, antes eu trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Está vendo, irmãos? Quem faz a diferença nesse texto aqui é o apóstolo Paulo. Ele recebeu a graça de Deus e ele trabalhou para o Senhor com essa graça. Se ele tivesse não feito isso, a graça teria sido dada, mas ele teria desperdiçado.
Então, quando você vai olhar, eu acho que a gente volta a falar nesse assunto na próxima semana, se o Senhor permitir. Quando você vai olhar a vida de Saul, Saul era rei, ungido por Deus, não tinha nenhum problema entre Saul e Deus. O povo não quer o rei, tá, Samuel, então unja esse aqui, mostrou quem era. Deus não tinha problema com Saul. O povo quer um rei, tá bom, eu vou dar um rei, tome o rei aqui, é Saul. Porém, irmãos, na sua vida, já ungido rei, já capacitado pelo Senhor, Saul vai manifestar algumas atitudes que desqualificaram ele diante do Senhor. Então, quem se desqualifica somos nós. Em Apocalipse, 7 cartas, tem lá 7 vezes um chamado para a gente ser vencedor. Você é bem inteligente. Se existem vencedores, existem? Eu não escutei não. Se existem vencedores, existem perdedores. Em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo fala assim, num estádio, ele via isso lá em Roma, num estádio todos correm, todos suam, mas só um alcança o prêmio. Aí ele fala assim, correi de tal maneira que o alcanceis. Ele dá um incentivo, irmão, ele está falando, se você não correr, você não alcança. Não, mas eu sou filho do rei, eu sou cabeça e não cauda, e blá 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 blá, só falácia. A gente tem que tomar cuidado com esse jargão gospel que tem aí. O que é jargão gospel, Luciano? É proclamar uma coisa e o caráter e as atitudes falarem outra. Então as atitudes de Saul, você conhece. Saul, o Senhor fala assim, Samuel fala assim, eu não vou ler porque você pode ler em casa. Samuel fala assim, você vai descer a Gilgal e vai me esperar 7 dias, porque nós vamos oferecer um sacrifício ao Senhor lá. Quem que poderia naquela época oferecer sacrifício? Me responda aí, para você não dormir. Quem que poderia, na ordenação de Deus, no Antigo Testamento, pegar um animal e oferecer como sacrifício? Que classe de irmãos era? Os sacerdotes. Logo, Saul não poderia oferecer sacrifício. É ou não é? Então Samuel falou assim, vai me aguardar 7 dias, eu chego e a gente oferece o sacrifício. Saul, você pode ler isso aí depois. O povo estava prestes a enfrentar uma batalha. Cuidado quando você estiver em situações de agitação, sua alma estiver agitada, mas o inimigo está querendo me atacar, mas os irmãos estão falando de mim. Cuidado com essa agitação. Deus não é agitado, porque é nessas situações que o inimigo leva ou tenta levar você a desobedecer ao Senhor, porque você está agitado e você não ouve muita coisa, você não enxerga muita coisa, naquela situação não. Então havia uma batalha para ser decidida, mas irmãos, o tempo é o tempo de Deus. Quem disse que o inimigo é que define o tempo? Quem disse que é a batalha que define a vida do crente? Não, quem define a vida do crente é o Senhor que nós temos, o Senhor que nos comprou. Não importa se já está para vencer o tempo, Deus é o Senhor do tempo. Saul não consegue esperar Samuel chegar e pega o holocausto e oferece. Quando ele acaba de oferecer, Samuel chega e pergunta, o que você fez, Saul? Olha, aí tem um bocado de justificativa, o siri na lata. Olha, porque papai, bababá, e não sei o quê. E aí ele fala assim, ó, e pressionado pelas circunstâncias, está escrito isso, a atualizada fala assim, a revista é atualizada, e pressionado pelas circunstâncias, como quem diz assim, ó, você não chegava, Samuel,
todo mundo esperando aqui, e a batalha está nas portas, o povo está inquieto, e eu vi a hora de o povo desertar, e você não chegava, meu Deus do céu, por que você se atrasou tanto? É a culpa de Saul, a culpa é de Samuel, está vendo? Por que você não chegou? Por que os presbíteros não tomaram logo uma providência? Não, porque os irmãos varões não fizeram, então eu sou uma irmã, eu fui e fiz. Samuel disse a ele assim: você desobedeceu ao Senhor, acabou, não tem outra palavra, não era para você ter feito, você não pode oferecer sacrifício, acabou, não tem justificativa, acabou. Não, mas ninguém fez, e aí eu fui lá e fiz. Quem mandou você fazer? Quem disse que as coisas na vida cristã são definidas pela necessidade? Nós temos um Senhor, nós temos um Espírito em nós que se move. Se Deus mandou eu ficar quietinho, eu fico quietinho, Deus levanta outro. E às vezes o Espírito manda eu ir lá e fazer, amém, a gente vai e faz. Mas tem que ser na coordenação do Senhor. E outra, o Espírito Santo nunca vai levar você a fazer uma coisa contrária à palavra de Deus, nunca. Então o Espírito do Senhor, que já estava sobre Saul, não ia levar ele a uma atitude de desobedecer aquilo que o próprio Deus tinha estabelecido. Então o veredito sobre Saul, independente do que ele tivesse de justificativa, de argumento, foi: você desobedeceu, meu filho, não era para você ter feito, e isso não foi bom para você diante do Senhor. Aí ele teve a segunda oportunidade. Ele era rei, o Senhor ainda o considerava no trono. A segunda oportunidade foi: Samuel, diga a Saul que eu vou me vingar dos amalequitas, porque eles não ajudaram o meu povo quando saiu do Egito. Chegou a hora da minha vingança, a vingança pertence a Deus. Então o Senhor ali, soberanamente, queria exercer vingança sobre os amalequitas. A ordem do Senhor foi expressa: mande Saul lá em Amaleque e destruir tudo. Quando o Senhor, irmãos, fala tudo, sobrou alguma coisa? A primeira vez, a pressa, as circunstâncias fizeram Saul desobedecer ao Senhor. Dessa vez não foi a pressa, não. Dessa vez foi as boas ideias. O Senhor falou assim: é para destruir tudo, o povo todo, os animais todos, é para passar o rodo. Era a ordem de Deus. Irmãos, diante da palavra de Deus, nosso papel é obedecer. Aí Saul vai para a batalha cheio de boas intenções e cheio de boas ideias. Aí ele poupa o rei, não mata, Agag, poupa os animais dos amalequitas, que era para oferecer em sacrifício a Deus. Ora, o Senhor tinha dito: eu quero que acabe com tudo. Eu pedi sacrifício, eu pedi animal. Eu lembro que João, 1 João no Antigo Testamento, no Novo Testamento, fala assim: os seus mandamentos não são penosos. Não tem esse versículo lá? Capítulo 5, salvo engano, se não for a gente vê depois. Irmãos, os mandamentos de Deus não são penosos. O problema é que a gente bota dificuldade para obedecer. Nós acabamos de partir o pão nessa manhã. O Senhor disse assim: todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, façam em memória de mim. Pronto. Mas se a gente não tomar cuidado com as nossas boas ideias, igual a Saul, a gente fala assim: não, irmão, vamos lembrar aqui do Senhor, vamos embora fazer aqui a oração pela família, vamos orar pelas pessoas que estão aí no mundo sem paz e sem salvação, para se converterem,
Vamos orar nessa manhã pelos desempregados. E se a gente fizer isso, nós vamos desobedecer ao Senhor e descaracterizar a reunião de partir do pão. Ele não pediu para fazer nada disso. Não é para orar por desempregado, não é para orar pela salvação das pessoas, não é para fazer mais nada, embora tudo isso seja importante, é para lembrar dele. Então os mandamentos de Deus não são penosos. Então Saul, vá lá e destrua tudo. Mas Saul voltou com as ovelhas, com os bois dos amalequitas. E a revista atualizada traz uma frase lá que é interessante. Diz assim: ele poupou o melhor do destinado à destruição. Irmãos, se era destinado à destruição, era para ser destruído. Então aquele foi o teste de Saul. De novo, ele desobedece ao Senhor. Então nós vamos já encerrar por causa do tempo, mas os irmãos vejam o paralelo com a vida cristã. Saul e Davi. Saul foi rejeitado. Saul, você não tem condição de assumir essa posição, porque Deus manda uma coisa e você faz outra. Deus manda você aguardar o sacrifício 7 dias, e você com pressa vai e oferece o sacrifício sem poder. Deus manda você destruir Amaleque, e você poupa uma parte de Amaleque, e nesse sentido, você não tem condição de assumir esse posto. Seu reino foi rejeitado, não tem mais condição. Então, irmãos, os irmãos devem estar pensando assim: mas Davi também cometeu vários erros. Nós vamos falar sobre isso. Mas uma coisa é certa: a atitude de coração desses dois homens era muito diferente. Então a gente finaliza, se o Senhor permitir, na próxima semana a gente continua, mas a gente finaliza dizendo o seguinte: irmãos, o princípio da igreja do Novo Testamento é: todos nós recebemos a mesma graça. Então nós não temos do que reclamar, nós não temos do que nos queixar. Se eu não tenho crescido, se Deus não tem me usado, se as coisas têm acontecido na minha vida de forma diferente daquilo que eu planejei, a gente precisa ter em casa um espelho bem grande, um espelho bem polido, bem limpo, para a gente chegar diante desse espelho e fazer uma pregação para quem está nos assistindo. Nós mesmos. Porque os irmãos entendem, nós temos a mesma condição. Por que tem irmão que se converteu ontem, hoje ele já está cheio do Espírito, já está trabalhando para o Senhor, já está servindo, já está crescendo, e por que tem outros que passam anos e anos de estagnação? A diferença está em Deus. Santificado seja o teu nome. Tira Deus desse bolo. Porque pelo contrário, além de não ter culpa, o Senhor nos deu toda a condição, a todos nós, para que nós pudéssemos crescer nele, andar nele, viver nele, e crescer, e crescer, e crescer, e a obra dele continuar. Mas não está acontecendo na minha vida, tem alguma coisa errada comigo? E se o Senhor permitir, então, a gente continua na próxima semana, falando mais um pouco. Mas a tônica, irmãos, Deus nos deu esse Espírito, nós não estamos sozinhos, Ele nos capacitou. O Senhor disse assim, João capítulo 14 e João 16, eu vou, mas Ele vem, é o Consolador, é o ajudador, é o advogado. Não estamos sozinhos.
Eu lutei e ninguém estava comigo. Eu perdi aquela batalha porque eu estava sozinho. Quem disse a você? Você estava bem acompanhado. Mas, olhe só um exemplo para a gente poder finalizar. Quando Davi, já falando de Davi, já falamos de Saul um pouquinho. Quando Davi, sendo perseguido por Saul, teve a oportunidade de matar Saul. E finalizava logo aquela história, e Davi virava rei. E Davi já tinha sido ungido mesmo. Davi só fez cortar um pedaço da orla do vestido de Saul. Quando ele fez isso, o coração bateu mais forte. Deus falou a ele que ele tinha errado, e ele imediatamente se arrependeu daquilo que ele tinha feito. Veja que atitude. A atitude, sabe de quê, irmãos? De dar ouvidos ao que o Espírito está falando. Porque ninguém vai poder dizer, eu pequei, eu errei e Deus não me falou nada. Ninguém, nenhum crente vai poder dizer isso. Porque esse Espírito está conosco 24 horas por dia, para nos guiar a toda a verdade, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos capacitar com poder para a gente servir a Deus. Esse Espírito é completo e ele está em nós. Então, que possamos valorizar aquilo que Deus nos deu, que a gente se lembre, não estou sozinho, o Espírito está comigo, e eu não posso me ausentar dele, seja para onde quer que eu vá, nesse universo, amém? Mas o horário não nos permite continuar. Se o Senhor permitir, na semana que vem, nós continuamos. Entregamos a Deus essas palavras, que Ele faça aquilo que Ele quiser, com aquilo que foi compartilhado até aqui, amém? Que o Senhor nos abençoe.